a gente teve o lançamento, né, do concurso nacional unificado, só que em seguida a ministra Esther Dweck deu várias declarações falando de responsabilidade fiscal, justificando arroz salarial e por aí vai. E aí eu particularmente eu fiquei triste. Eu até comentei num vídeo do meu canal que em 2016, na época das ocupações de universidade pública, eu ainda era do movimento estudantil, estava ocupando lá o CE, aí teve um debate sobre o teto de gasto do Temer, eu ia dividir a mesa com Paulo Rubem. Paulo Rubem, ex-deputado, professor universitário, o cara que saca pra caramba de economia, e eu me preparei para fazer a crítica ao novo teto de gastos, lendo um texto da Esther Dweck. Esther Dweck foi, nos últimos anos, uma das principais críticas, né, uma formuladora muito qualificada sobre a questão da crítica da austeridade e o papel nefasto que ela tem para a classe trabalhadora. Mas a Esther Dweck, enfim, entrou nessa. E aí a gente tá vendo que tá tendo muita mobilização, inclusive me parece que começou a ter uma espécie de acorda no funcionalismo público federal, que ficou muito letárgico, muito parado em 2023 com a aprovação do novo teto de gastos, e agora parece que ela está se dando conta da tragédia que é. Então, como é que é, Davi? Ao mesmo tempo, você tem um concurso nacional unificado, que é uma boa notícia, você tem uma sinalização que, tirando policiais federais e policiais rodoviários federais, não vai ter aumento para ninguém, 2 milhões de aposentados inativos. Inclusive a proposta do governo é dar aumento de auxílio, aumento de vale-refeição, não sei o que, isso que não contempla os inativos, né? Então a ideia do governo é uma ideia sacana, coisa de governo de direita, que é assim, vamos dar um aumentozinho para os ativos, mas que não contempla os inativos, fracionar a categoria os aposentados que se explodam, sabe? Então, assim, como é que fica essa contradição? Os ativos também no futuro, né? Porque isso e os ativos também no futuro. Isso, total. Então, como é que fica essa contradição? Qual é a tendência dominante desse governo? É precarizar o funcionalismo público ou é valorizar o funcionalismo público? Essa questão que você levanta, ela é muito importante porque ela perpassa o debate sobre carreira do serviço público, ela perpassa os investimentos públicos no novo PAC, ela passa pela ideia, pela concepção de uma nova política industrial, de um projeto de sofisticação estrutural chinês do país. Ela passa por todos esses aspectos. Por quê, Jones? Há um núcleo duro, um projeto de país que é incompatível com tudo isso aí que a gente falou sobre a necessidade de novos servidores públicos, de valorização de carreira. Isso não cabe no projeto de país que está em andamento, em construção desde 2015, quando foi redigida a Ponte para o Futuro. Isso não cabe, definitivamente. Quer ver um exemplo muito concreto, Jones, do que eu estou falando aqui? Muita gente faz o debate sobre a caracterização do governo Lula a partir de seleções de medidas econômicas. Então, vou selecionando medidas econômicas ao meu gosto para fazer uma caracterização positiva ou negativa. Por exemplo, Jones, vou te dar um exemplo claro. Alguém pode chegar aqui e falar, olha, Davi, tem uma política de valorização real do salário mínimo que é incompatível com o neoliberalismo. Não é bem assim, mas vamos supor que seja. Essa política de valorização do real do salário mínimo, ela é conjuntural e ela é totalmente insustentável estruturalmente por conta do novo arcabouço fiscal, que é o projeto estrutural. Então, a gente tem que se diferenciar o que é estrutural e o que é conjuntural. Nós temos que analisar as medidas econômicas em sua totalidade. Então, por exemplo, a gente está elogiando aqui o CNU pela sua concepção, mas o que será efetivamente colocado em prática, dado o projeto estrutural de austeridade fiscal que impede a valorização da carreira dos servidores, a contratação de número adequado de servidores daqui para frente. Nós temos, então, Jones, algo que é conjuntural, insustentável, que vai acabar, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo real, ela não tem como durar matematicamente, depois a gente pode explicar. Então, é matematicamente insustentável porque o governo a tornou assim, perfeito? A ideia de você recompor a carreira dos servidores, ela também é matematicamente insustentável dado o novo arcabouço fiscal. Não dá para você valorizar a carreira, crescer salários de servidores, fazer investimentos públicos com o novo arcabouço fiscal. Isso é impossível matematicamente. Então, o novo arcabouço fiscal, ele é o núcleo duro. Às vezes as pessoas falam assim, mas você fala muito de política fiscal, porque todas as lutas importantes, elas passam pela política fiscal e orçamentária. A luta contra o racismo, que você conversou com o Matheus, da privatização do socioeducativo de presídios. A questão ambiental, privatizando floresta. A questão da reconstrução da carreira de servidores públicos. Você vai fazer... O CNU, por exemplo, você olha as carreiras, elas estão totalmente deterioradas em termos de remuneração. Você olha a remuneração das carreiras ligadas ao executivo, elas estão muito aquém, por exemplo,
das estatais. Por quê? Porque elas têm constrangimentos fiscais muito fortes. Então, você vê, por exemplo, um economista que vai trabalhar no INCRA, Jones, ganha 5 mil reais. Um economista que vai trabalhar na Anatel, 20 mil, mesmo bloco. Veja só como que há um processo de precarização estrutural. Então, o projeto estrutural é de mercantilização baseado na Ponte para o Futuro. Depois eu vou mandar um texto para vocês, via o Jones, em que eu discuto a Ponte para o Futuro. Eu vou pegando tudo que a Ponte para o Futuro falou, os principais pontos dela, e vou mostrando que ela tem total aderência ao que está sendo conduzido agora. Então, nós temos um eixo duro, um núcleo norteador que dá a direção do governo baseado na austeridade fiscal permanente, no desmonte do Estado, em prol da mercantilização generalizada de todas as esferas da reprodução da vida social. Esse é o eixo duro, esse é o projeto, e políticas conjunturais insustentáveis e temporárias que vão acontecendo para acomodar e criar um processo de conciliação e consenso social, inclusive na esquerda, para o projeto neoliberal. E aí, eu estava até pensando antes de vir para essa live aqui, eu acho um absurdo debater se é ou não neoliberal esse tipo de política. Mas é muito útil, Jones, a gente começar a debater que neoliberalismo é esse. Não é um neoliberalismo de antes. É um neoliberalismo com características muito distintas dos anteriores, tá? Antes de entrar aqui, eu estava assistindo, antes de começar essa live, eu estava assistindo uma live no Opera Mundi e estava em debate das eleições municipais, né? Eu fiquei até muito feliz que o companheiro Valério Arcali, pela primeira vez, fez uma crítica pública contundente à política econômica do Fernando Haddad, né? Dei até glórias à camarada Trotsky. O Valério estava colocando que ele não tem expectativas de um bom crescimento da economia e que acha que a tendência vai ser uma desaceleração. E aí, semana passada, a gente estava vendo a mídia burguesa dizendo que o governo Lula está preocupado com a desaceleração. Então, assim, me parece que existe um certo consenso de que esse ano há uma tendência de desaceleração da economia, fora outros fatores conjunturais internacionais que podem ter um impacto muito negativo. Por exemplo, há um boato circulando muito forte que Israel está prestes a declarar guerra ao Líbano. Se isso acontecer, além de toda a tragédia que vai ser para o povo do Líbano e nem para o povo palestino, isso potencializa uma escalada do conflito com um envolvimento potencial do Irã, da Arábia Saudita, impacto do preço do petróleo que tende a subir, a inflação global, já vai ter uma pressão recessiva forte, enfim. A gente tem vários fatores que mostram que o cenário internacional não tende a ser fácil, né? E o Trump tem tudo para ganhar a eleição dos Estados Unidos, né? O que coloca outro cenário também muito difícil. Então, assim, frente a esse cenário, Davi, o que explica a insistência da equipe econômica do governo na meta de déficit zero? Considerando que, veja, ou a gente tá maluco, ou a expectativa é que em ano de eleição, um constrangimento do gasto público, uma redução do crescimento econômico, da geração de emprego, da geração de renda, da capacidade de fazer políticas públicas, só vai potencializar a extrema-direita, né? A força dos partidos de direita. Então, assim, por que o governo insiste tanto na ideia de meta de déficit zero? Só para fazer uma observação antes, eu tive refletindo, isso aqui é até uma autocrítica. Eu acho que a gente tem que ter cuidado em caracterizar o sucesso de determinado projeto econômico pela ausência de crescimento econômico ou pelo viés de crescimento econômico, tá? Por que eu estou dizendo isso? Antes de debater se vai crescer ou não o Brasil, vejam bem, nós temos que debater qual é o projeto de crescimento que está colocado. Isso é fundamental. Por exemplo, os Estados Unidos do Reagan tinha um keynesianismo militar. Não tinha Estado mínimo do jeito que todo mundo pensa. E eu acho que isso é o mais fundamental e pouca gente tem debatido, Jones. O governo ele tem um projeto muito bem acabado, como nunca teve antes. Pela primeira vez, um governo do PT tem um projeto de ponta a ponta para o país, estruturado e coerente. Tá? Ele guarda coerência em todas as pautas. Exceções só confirmam a regra. Veja, quando o Haddad ele estrutura o novo arcabouço fiscal, a gente pode pegar as falas que eles vão colocando na imprensa diretamente para o mercado desde janeiro de 2023. Eles sabem muito bem que eles vão acabar com qualquer possibilidade de um crescimento puxado por gastos sociais e investimentos públicos. Esse é o objetivo da Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro, ela diz o seguinte: nós temos que ter uma intervenção do Estado, uma atuação do Estado patrocinando o processo de desestatização. Então, um dos eixos centrais que eles apostam para gerar crescimento econômico é dinheiro público
para a expoliação. Então, é gasto do governo na veia para o processo de privatização dos lucros e socialização dos custos. Então, esse é um dos eixos desse projeto. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o governo ele está tentando pegar a Ponte para o Futuro do Michel Temer e aperfeiçoar. E quando você olha o que esse governo está fazendo perto do que o Bolsonaro e o Temer fez, você vê que esse governo é muito pior nesse sentido. E aqui é factual. Quem fala isso não sou eu, é o próprio governo. Ele fala assim, nós vamos multiplicar por N vezes o processo de desestatização. Nós vamos fazer muito mais do que Temer e Bolsonaro juntos. Isso tudo é declaração do governo. Então, vocês não podem me acusar de estar levantando uma hipótese. Vocês têm que chamar o governo de mentiroso, porque eles que estão falando isso. Que eu estou repetindo aqui, eu só estou repetindo. Tem os slides. Se vocês quiserem, depois eu coloco lá no meu Twitter, tem os slides deles apresentando isso. E que projeto de privatização é esse? O Jones estava falando aqui agora com o Matheus sobre o programa de parceria de investimentos que está no âmbito da Casa Civil agora. Esse era o núcleo. Era o núcleo da Ponte para o Futuro do Temer, tá? Isso daí é o núcleo da Ponte para o Futuro do Temer. Teve a votação da MP sobre isso. Quem fala isso é o PT da época, quando o Temer fez isso. Não sou eu, é só pegar o que o PT falava sobre isso. E qual era a ideia? Substituir o PAC. Por quê? Porque o PAC antigo era um projeto de crescimento focado em puxar a economia pelo investimento público. E o PPI é puxar o crescimento por desestatização. Então, o que eles pensam? Olha, se o governo apoiar com crédito várias iniciativas de incentivos e privilégios tributários, o processo de desestatização, o Brasil vai crescer, porque quando você faz um presídio privado, você vai contratar engenheiro, vai contratar gente da construção civil, você vai contratar um monte de gente. Quando você faz um hospital privado, quando você avança na privatização do SUS, você está construindo um hospital. Tem uma estrutura ali sendo construída. Isso vai gerar emprego. Quando você avança na privatização de creches, igual o João Campos está fazendo em Recife, ele vai abrir 9 mil vagas de creches PPPs em parceria com o governo federal. 9 mil vagas de creches. São creches, isso é concreto. Creche sendo construída, mais de 40 creches, gera emprego na construção civil. Então, tem crescimento, o processo de expoliação também. E pode ser que esse processo não gere crescimento em escala que o governo espera. Eu acredito que não vai gerar, mas eles estão fazendo de tudo para gerar. Tudo que o Bolsonaro não fizeram. Muito mais benefício tributário, muito mais apoio da União, que eles partem do pressuposto agora, sabe do que, Jones? Eu te mostro. Várias frases de 2 secretários diferentes falaram isso. O Estado não quebra na própria moeda que emite, a União não tem restrição fiscal, portanto, nós garantimos que vamos desestatizar tudo, sem risco. Os caras falam isso abertamente, que eu estou falando aqui. Comprovando a teoria monetária moderna, né? Só que só para beneficiar a burguesia. Não, eles falam isso claramente. Eles falaram o seguinte, isso daí eu não estou de sacanagem, eu posso botar aqui depois. O Rogério Serão, secretário do Tesouro, que trabalhou com Bruno Covas, com todo mundo, com Haddad, com Alckmin, todo mundo que fez PPP em São Paulo. Trabalhou a vida toda em PPP e ia para o Ricardo Nunes, que foi para o governo federal. O governo federal fez a contratação. Bom, ele fala o seguinte, qual é a falha do governo Temer e do Bolsonaro no processo de desestatização? Por que eles não avançaram tanto? Um especialista que estava em São Paulo olhando de fora as falhas do Paulo Guedes. Por que o Paulo Guedes não foi um bom neoliberal e eu vou ser? Esse é o ponto dele, tá? Ele fala, não adianta você dar crédito, não adianta você dar incentivo tributário, isso. Porque se o cara, olha, o Romeu Zema, Minas Gerais em crise fiscal, Rio Grande do Sul em crise fiscal, tem fascista lá? Tem. Tem fascista querendo privatizar presídio? Tem. Mas o fascista está num estado em crise fiscal. Quem vai botar um presídio no Rio Grande do Sul quebrar? Ninguém. O cara fica com medo, tanto é que o Bolsonaro não conseguiu privatizar. Só que aí que tá o pulo do gato, o que ele percebe? O governo do Rio Grande do Sul pode dar calote na empresa, e todo mundo sabe disso. Só que se eu falo para a empresa o seguinte, pode botar o presídio lá tranquilamente, porque a mensalidade que o Eduardo Leite não te pagar, dia 5 do mês, o Eduardo Leite tem que te pagar, ele não te pagou? Meu irmão, eu deposito na tua conta na hora. Ele fica com dívida comigo, depois eu me resolvo com ele. Mas o teu dinheiro está garantido porque eu, a União, te garante. Então ele criou um aval do Tesouro Nacional para essas operações e eles afirmam que a garantia é a moeda soberana. Mais do que isso, tem um podcast dele longo discutindo isso. E o cara do podcast, Jorge, não entende porra nenhuma do que ele tá falando, porque o cara acha estranho. Ele fala assim, mas vocês têm um fundo com dinheiro para isso? Aí ele fala, não, é conta, é só depositar. Tudo que eu falo aqui, o MMT ele fala para isso. O cara até fica meio confuso na explicação dele. Ele fala,
mas fica tranquilo que todo mundo sabe que a gente paga. É igual a dívida pública, todo mundo que tem título público recebe do Tesouro direto. O mercado financeiro sempre fala para vocês que o Brasil vai quebrar. Pega qualquer investidor, consultor de investimento, coach financeiro, o primo rico, o primo pobre, a Nath Finanças da direita, a Natália não sei o que lá, esse pessoal todo aí que eu não acompanho. O que eles falam? A maior parte da sua carteira tem que estar em título público, porque aí você tem garantia que você vai receber. É o menos arriscado. Aí uma parte pequena você arrisca na bolsa, porque a bolsa quebra, a empresa quebra, o Estado não. Então, eles criaram um sistema em que você tem crédito público dos bancos estatais, que é capitalista e não gosta de colocar dinheiro em nada. Ele quer privatizar com dinheiro público. Então, o BNDES dá o dinheiro para ele. Então, o João Campos, ele ganha um dinheiro público para fazer creche da União. Ele ganha não. A empresa que ele vai contratar ganha o dinheiro e ela monta uma creche. Depois ela aluga essa creche para o João Campos. Se o João Campos não pagar o aluguel dessa creche, que foi construído com dinheiro público, a União paga. Aí, com o dinheiro que a União pagou, a empresa vai e paga o empréstimo do BNDES. A loucura é tanta que funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você não tem casa própria, só que você tem um dinheiro guardado. Aí você pega esse dinheiro, entrega para um colega seu construir uma casa, aí ele vai construir a casa e você vai pagar o aluguel da casa para ele, tá? Aí, com o dinheiro do aluguel da casa, ele vai te pagar um empréstimo e vai ficar com lucro. É uma maluquice assim. Por quê? Se o BNDES tem dinheiro para dar para uma empresa construir a creche, por que ela não dá direto para o município de Recife? Por quê? Por que diabos? Por que se o BNDES dá dinheiro para construir o hospital PPP, ele não dá dinheiro para o município construir um hospital público e contratar servidor público? E aí ele fala o seguinte, Estado do Rio de Janeiro pode contratar professor, técnico de enfermagem, que eu pago. Eu dou a garantia para você, pode contratar. Por que não pode fazer isso, mas pode dar garantia para PPP privado? Então tem dinheiro, aí você vê que é mentira. Qual é esse projeto, portanto? Eles criaram uma estrutura com garantia soberana do Tesouro, as debêntures incentivadas que você já cansou de falar, quem tiver interesse procura no seu canal. 2, que é benefício tributário para rico que financia privatização de presídio, socioeducativo, isso tudo. E 3, crédito de banco público. Então o rico pega o crédito, constrói o presídio. Crédito público, taxa de juros baixíssima. Não é igual você que paga cartão de crédito, não, no Itaú. Taxa de juros baixíssima. 2, depois que ele constrói, ele ainda ganha benefício tributário, tá? Para arrecadar grana. Ele, os ricos que investiram com ele, os sócios dele, todo mundo ganha benefício tributário. 3, esse cara tem a garantia total que ele vai ter dinheiro no final do mês, inclusive para pagar o empréstimo que ele pegou e ficar com lucro, porque a União garante para ele. Então a loucura é a seguinte: eles estão avançando no projeto que diz estatização como motor do crescimento econômico. E esse pilar é o pilar que dá o ênfase estrutural do projeto. Aí, quando a gente fala que neoliberalismo é racista por quê? Assim, exemplo, por vários motivos, mas é um exemplo clássico. Quando você mercantiliza socioeducativo, quando você mercantiliza presídio para gerar lucro e crescimento econômico, veja só, não é a negação do crescimento econômico, é um tipo específico de crescimento econômico. Que direção a sociedade está tomando? Aprofundamento brutal do racismo estrutural. Imagina a milícia fazendo gestão de presídio privado no Rio, porra. Queiroz lá, abrindo uma empresa de socioeducativo no Rio do Queiroz. O que ele vai fazer? Vai entrar na favela, dando tiro em todo mundo, pegando criança dentro de casa e levando para o sócio educativo, pô. Vai ser isso. Ou alguém tem dúvida que vai ser isso? E o PM vai ganhar por dia, por criança que ele prender por dia. Para botar dentro do sócio educativo, para dando flagrante, forjando flagrante. Já fazem isso, pô. Sem ganhar grana, agora ganhando grana. Eu tô falando algum absurdo aqui? Não, é um fato, é um dado da natureza. Esse é um projeto. Segundo pilar, Jones, rapidinho. Crédito e endividamento das famílias. Eles podem avançar no endividamento das famílias. Esse é um pilar que sempre gera crescimento econômico insustentável, porque por um período você consegue fazer com que as famílias se endividem. E aí você dá demanda na economia. Depois você quebra a família, tá? Então tem alguns pilares possíveis aí. Acabar com o FGTS, eles estão acabando com o FGTS. Aí fica liberando o FGTS para todo mundo. Então tem várias formas de você botar demanda na economia em que você gera um processo de crescimento indesejável. Concluindo, o debate correto é: que modelo e projeto de crescimento nós temos? Não importa se vai crescer ou não. Se crescer é uma merda, quer dizer que privatizou muito presídio e muito socioeducativo. Então não quero que cresça, quero que dê errado. Não quero que o Brasil cresça. Meu ponto é esse, tá? Vou ser muito claro aqui. Não quero que o Brasil cresça fazendo presídio, porra. Prefiro que não cresça. Prefiro que não cresça se for para crescer fazendo socioeducativo e creche PPP. E o hospital PPP, quero que não cresça. Então, é isso. 2, qual é a consequência prática e estrutural desse projeto para a correlação de forças da esquerda? Aí esse é outro debate. O sucesso desse projeto, se ele der crescimento econômico e governabilidade, popularidade para o governo, isso é bom ou ruim para a esquerda, se esse projeto dá certo, de crescimento econômico? É bom? Péssimo. É uma pergunta, não
honesto. A gente tem que trabalhar para governabilidade para o governo em correlação de forças favoráveis para o Haddad passar isso no Congresso, a agenda dele, de destruir piso da saúde e da educação. Eu quero destruir a governabilidade dele no que tange o projeto econômico. A gente tem que destruir, ele não tem que ter correlação de forças, porque é uma mentira. Ó, aqui eu vou fazer uma acusação para os economistas da esquerda. São mentirosos, absolutamente mentirosos, os que dizem, isso é matemática, eles são negacionistas da matemática, inclusive, que dizem que o novo arcabouço fiscal foi feito para funcionar caso os ricos sejam tributados. Nada, matematicamente, no arcabouço fiscal leva a essa conclusão. Mas tudo no arcabouço fiscal leva à conclusão que ele só funciona se destruir a política de valorização real do salário mínimo, previdência social, piso da saúde e piso da educação. Portanto, todos os editoriais do Globo atacando servidores públicos, previdência social, piso da saúde, piso da educação e política de valorização real do salário mínimo, são absolutamente coerentes com a política do governo. Absolutamente coerentes com a política planejada pelo Fernando Haddad. Perfeito? E se essa é a política, temos que trabalhar para ele não ter correlação de forças para avançar.